Eu só queria fazer uma ressalva assim, né? Que eu vejo tantas pessoas atacando a minha denominação, né? Mas a minha denominação, ele fez uma casa de apoio para as pessoas, para os familiares das pessoas que sofrem de câncer. Então, às vezes, aquelas familiares vêm de outros estados e não tem como dinheiro para pagar uma pensão, um hotel ali na cidade de Barretos. Eles começaram com, parece que 3 irmãs, eu não lembro. E começaram, elas primeiro viu que os irmãos que vinham de fora, os parentes deles ficavam na casa da Irmandade, até o enfermo às vezes. E depois, aí depois elas viram que havia mais necessidade, alugaram uma casa. Depois disso, alugaram mais outra casa, depois alugaram um hotel, e assim foi. Depois a administração regional ali daquele setor ali acabaram fazendo uma casa de apoio, acho que de acordo com o Brás, e aí depois disso agora eles estão fazendo um prédio, né, dessa casa de apoio para ajudar as irmandades e até pessoas, como você tem um irmão, uma pessoa enferma na saúde, você na família, e você quer fazer ser acompanhante, você não é da congregação, você vai lá e fica naquela casa de apoio também. Eu creio que eles vão estar até ajudando, abrindo mais leque para outras pessoas, né? Lá dentro dessa casa de apoio aí, parece que esse complexo parece que já foi construído em 2009 e já está pequeno, então eles estão construindo um prédio ali paralelo ali, né? Para abrigar mais pessoas, ajudar mais pessoas. Isso se chama caridade, que nem está falando em Tiago 1,27, que é a verdadeira religião, é isso. Os irmãos, os servos e as servas de Deus agindo, né? Sem ninguém perceber, eles estão ali. E eu falei também que a CCB tirou muitos jovens que são músicos hoje, tirou das drogas, que poderia ter envolvido com droga, envolvido na malandragem. Ele está ali preocupado em ser um músico, ele está preocupado em desenvolver a sua parte musical, tanto as irmãzinhas como os irmãozinhos. As irmãzinhas não estão indo para baile, para esses negócios, para se envolvendo com droga, com prostituição. Elas estão ali, ó, fazendo de tudo para aprender, que ser músico é difícil ser músico, hein? Você tem que persistir, né? É que nem aquele texto lá, assim, acho que Mateus 11:12, assim, não lembro, que diz assim que o reino de Deus é tomado à força e quem se esforça se apodera dele. Isso é se esforçar espiritualmente. Aí você se apodera dele espiritualmente, é nesse sentido. Não é chegar lá e querer meter o braço e tomar as coisas, não. É espiritualmente, então você tem que se esforçar. Então isso eles não falam da CCB. Quando há uma catástrofe no Brasil, seja onde for, eles mandam colchão, fogão, alimentação, um monte de coisa, gás, um monte de coisa, né? E independente, eles não ajudam só os irmãos que foram atingidos pela catástrofe, eles ajudam também aquelas pessoas que estão em torno ali, independente da religião, se ele é católico, é espírita, não é bandista, eles não querem saber. Ali a ajuda vai para todos, porque a pessoa está naquela calamidade ali, a ajuda vai, se chama caridade. A perfeição, onde existe lugar perfeito no mundo? Você vê aí muitos pastores falando um monte de besteira, você vê cantores cobrando R$ 200, R$ 200 mil para caramba. 200 mil, eu vi até uma cantando lá cobrando R$ 200 mil, uma cantora gosta, para ir lá cantar na igreja, outros cobrando 40, outros 30, outros 7, outros 8. Tudo que nós fazemos é voluntariamente, nós tocamos voluntariamente, os irmãos ficam na porta voluntariamente, o irmão prega. Ah, mas o irmão tem cartão corporativo, o irmão precisa ir atender um culto em tal lugar, um batismo em tal lugar, ele tem. O irmão às vezes é diácono, tem. Eu não sei se ele tem também cartão corporativo. Se ele tem que ir lá pôr gasolina no carro dele, ele tem que fazer isso. A gente não é besta. Você acha que os pessoal da congregação, os membros da congregação, são pessoas acéfalas que não têm cérebro, que não raciocina? Você entendeu? Nós não estamos preocupados com. Ah, mas tem coleta disso? Tem sim, porque tem água, tem luz para pagar, tem um monte de coisa para fazer. Tem irmãos que necessitam de uma cesta básica, precisa suprir a necessidade de uma irmãzinha que não tem condições de pagar aluguel. Até casa de aluguel eu sei que eles pagam. Obra da piedade, cansei de ver isso. Tem irmão hoje no ministério, quando eles eram crianças, o pai dele abandonou ele, o ministério foi pagando aluguel até eles ficarem grandes. E hoje eles estão no ministério. Eu sei disso, que eu convivi com isso, eu vi isso e vejo isso acontecendo. Eu passei por uma certa dificuldade um tempo, fui suprido também.
Não falei para família, não falei para vizinho, não falei para ninguém. Só conversei com Deus e Deus mandou um servo de Deus aqui. Então isso eles não falam. Isso não falam que eles alugam, outras denominações alugam salão enormes, pagando 15, 20 mil de aluguel. Não, nós vamos lá, compra o terreno, os próprios irmãos constroem, põe a mão na massa. E aí se tornou isso que se tornou. Então as pessoas querem combater mesmo. Você vê, você vai subir uma pessoa lá, vai falar heresia, você vai em qualquer denominação aí, você vê nas redes sociais as pessoas falando heresia. Mas isso é cumprimento da palavra também, está escrito lá em Filipenses capítulo 1, do versículo 12 em diante. Não cabe você dizer se está escrito. Leia lá Filipenses capítulo 1, versículo 12. Tem uns que pegam por amor, outros por inveja, outros por porfia, outros por ganância, e assim vai. Então, mas aí o apóstolo Paulo fala assim, importante é que Cristo está sendo pregado. Está sendo pregado. Então, ao invés, ninguém me dá carta, ninguém fala nada para me defender nada, eu falo aquilo que eu estou vendo e isso aí tá me, sabe, e o outro lá, mas tem que deixar isso para lá, não tem que deixar isso para lá não, nós temos que falar o que acontece. Nós estamos vendo um sheik vindo aqui para o nosso país, um sheik de rádio aí, falando que Jesus não ressuscitou, que Jesus não fez aquele milagre, falando um monte de besteira, e é nós quietinho, não falando a maldade, as agrúrias que esses caras fazem com a humanidade. O intuito deles não é ganhar alma para Jesus ou alma para o Alá deles, o intuito deles é exterminar o inimigo. Quem são o inimigo para eles? Nós, que pregamos Deus, que falamos do amor de Deus. Para eles nós somos inimigos. Nós não afrontamos eles, mas eles vão lá, que nem está acontecendo na Nigéria, matando todos os cristãos. Eles foram agora, parece que na França, se não me engano, foram lá numa livraria que vende Bíblia, cataram as Bíblias, rasgaram tudo e jogaram lá. Você acha que nós vamos num lugar onde vende Alcorão, chegar lá, catar o Alcorão deles e rasgar? Nós não vamos fazer isso. Nós não vamos ensinar nossas crianças a explodir bomba e matar pessoas inocentes. Então por que as pessoas que se dizem cristão e que agora Deus abriu para ele a mente, que ele consegue compreender o evangelho, que está por que vocês não pregam isso? Por que vocês não vão ganhar almas para Jesus? Tem tantas almas que necessitam ser ganhadas para Jesus. Tem uma parte na Bíblia que diz que Deus é o Senhor dos exércitos. Se Deus é o Senhor dos exércitos, precisa de soldados para guerrear, fazer uma guerra espiritual, né? Fazer uma guerra espiritual e ao mesmo tempo, para fazer uma guerra especial, precisa ensinar o soldado, preparar o soldado. Você precisa do quê? Você precisa num quartel. A igreja é o quartel que vai ensinar você como lidar com os males da vida. Ah não, mas o importante é ser desigrejado. E vocês caem nessas balelas e se deixam levar por caminhos que, ao invés de vocês ficarem atacando as denominações, um atacando outro, por que vocês não pregam Cristo? Por isso que o apóstolo Paulo falou, é importante que Cristo seja pregado, para que o inimigo não se sobressaia. Olha lá como é que está a França destruída, a Inglaterra está se destruindo, Portugal já está dominado pelo mal. Quando a Síria, acabou a guerra da Síria, vieram um monte desses camaradas para cá, porque o Lula abriu a porta para eles entrarem. Daqui a alguns anos, 10 anos, nós não vamos poder estar cultuando o nosso Deus. Nós não vamos poder estar livremente falando de Cristo. Só que vocês não conseguem enxergar e não conseguem pregar isso, fica com medo. E nem aquele jornal francês lá, de charge lá, o Charles Abidou, que eles foram lá e mataram todos os jornalistas lá, porque estava fazendo charge de Maomé. Então vocês não conseguem ver isso e está deixando o mundo ser dominado por isso. Mas Cristo não está sendo pregado. Para vocês é mais fácil criticar uma igreja que se expandiu de uma tal forma que se tornou gigante, né? Ah não, você lê a Bíblia e Deus vai te ensinando. Entendeu? Deus vai te ensinando, Deus vai te conduzindo, Deus vai te guiando. Entendeu? Mas começa a ver que a verdadeira religião é aquela que pratica a caridade. É isso aí.